Uma pergunta que eu recebo aqui desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, e geralmente essa pergunta vem de eleitores do Bolsonaro, que é: você só sabe criticar o Bolsonaro? Você só sabe apontar os defeitos do governo? Não tem nada de bom que esse governo faça? Não tem nada de bom que o Bolsonaro faça? Ele não acerta em nada? E o Bolsonaro também diz isso quando ele confronta a imprensa. Nessas coletivas que ele faz de manhã, geralmente ele critica a imprensa porque elas só mostram as coisas ruins, que eles não mostram as coisas positivas que o governo faz. Então esse vídeo de hoje será para responder essa pergunta, né? Se o Bolsonaro só faz coisa ruim, se ele não acerta nunca. Para explicar a minha posição sobre isso, eu quero apresentar um cenário para vocês, um exemplo para vocês. Vamos supor que você seja um dono de um restaurante. Você tem um restaurante. Você contrata alguém para lavar prato para você. Um funcionário novo para lavar prato na sua cozinha. Por dia, em média, ele tem que lavar 200 pratos. É o volume de pratos que ele tem que lavar. Se o seu funcionário vai lá e lava 200 pratos por dia, você não vai chegar no fim do dia e falar: parabéns, olha só que trabalho excepcional que você fez. Não, você vai pagar o salário dele no final do mês. Porque foi para isso que ele foi contratado. O trabalho dele é esse. Cumprir a meta de 200 pratos ao dia não é algo a ser louvado, porque é o trabalho dele. Ele é pago para isso. Agora, se você pega esse mesmo funcionário e todos os dias ele vai lá e quebra 10, 20 pratos do seu restaurante, você vai criticá-lo. Você vai descontar do salário dele. Porque ele não foi contratado para quebrar prato, ele foi contratado para lavar prato. Mas por acaso, num certo dia, se esse funcionário, em vez de lavar 200 pratos, lavou 500 pratos, você vai lá e fala: gente, que surpreendente. Caramba, você é bom mesmo no que faz. Então pense nesse restaurante como o Brasil, o seu lavador de prato como um representante público e você como um patrão desse restaurante. Porque deputados, senadores, presidentes, governadores, prefeitos, eles são funcionários nossos. Podemos não pensar desse modo, mas somos nós que pagamos o salário deles, através dos impostos que pagamos. Tanto como pessoa física quanto como empresas. Somos nós que pagamos a estrutura estatal. Tudo isso que tem no Brasil ali, fornecido pelo Estado, saúde pública, escola pública, estradas, tribunais, polícia, bombeiros, tudo isso é pago com o seu dinheiro. É claro, coletivamente, né? Cada brasileiro paga um pouquinho. No consumo, comprando produtos e pagando imposto sobre os produtos, no imposto de renda, descontando seu salário. Todos vocês no Brasil aí pagam o salário do presidente, dos deputados, dos políticos, de servidores públicos, de juízes, desembargadores, professores, policiais, são vocês que pagam isso. Essas pessoas trabalham para vocês. Embora na prática haja uma distorção e a impressão que dá é que eles são a autoridade, eles que mandam em vocês, sendo que a função básica deles seria manter a estabilidade social num país. Os cidadãos tendem a pensar nessas pessoas como superioras a ela, como se elas estivessem acima de você, sendo que na verdade elas foram designadas para cumprir uma função dentro do Estado que você ajuda a pagar. Então o Bolsonaro não é o patrão do Brasil. Não é ele quem manda ou desmanda nas coisas. Ele está lá para servir aos brasileiros. Ele é o lavador de prato do seu restaurante. Cumprir as obrigações dele não é mérito para ele. É a obrigação dele. É justamente a obrigação dele. Acertar é a obrigação do Bolsonaro. Quando ele vai lá e faz um acordo econômico com outro país, é a obrigação dele. Quando ele vai lá e redistribui, através dos ministérios, a verba para o país, para a educação, para a saúde, para as Forças Armadas, para a agricultura, para a saúde, quando ele faz isso, ele está cumprindo o trabalho dele. É aquilo para o qual ele foi contratado. Se ele não faz nada excepcional nessa profissão dele, nessa atribuição dele, não há nenhum motivo para a gente ficar elogiando por ele fazer a obrigação dele. Por outro lado, quando ele erra, e ele erra muito, aí sim é um motivo para crítica. Porque o que ele faz destrói a reputação do Brasil no mundo, e o Brasil depende disso para poder se relacionar com outros países. Quando ele vai lá, ou ele, ou ministros, insulta a primeira-dama da França, por exemplo, é óbvio que isso afeta a imagem do Brasil no mundo. Quando ele começa a criar tensões com países vizinhos por questões ideológicas, é um erro isso, e deve ser criticado, porque isso afeta o potencial de influência do Brasil nesses países próximos, de relações diplomáticas, comerciais, militares às vezes. Porque tudo que vocês não querem é que o Bolsonaro comece uma guerra com a Venezuela por questões ideológicas, por exemplo. Então as críticas feitas ao Bolsonaro são críticas a erros que ele não deveria cometer no exercício do trabalho para o qual ele foi contratado pela gente, para o qual milhões de brasileiros votaram para que ele chegasse lá. E quando ele governa,
Ou quando ele lava os pratos, ele não lava pratos apenas para clientes que ele gosta. Ele tem que lavar pratos para todo mundo. Para quem votou no Bolsonaro e para quem não votou nele. Então a perseguição que ele faz, por exemplo, contra grupos da oposição, que é uma perseguição ideológica, estimulando o ódio contra esses grupos, contra jornalistas, contra pessoas que se opõem a ele, ele está atacando clientes dele também. Porque essa dupla posição no qual a gente se encontra enquanto cidadãos. A gente é ao mesmo tempo patrão dessas pessoas e consumidores dos produtos que eles fornecem. Eles trabalham pra gente e nos fornecem aquilo que a gente precisa. Então, ao insultar brasileiros, ao insultar jornalistas, ao insultar outros políticos também, o Bolsonaro está insultando clientes dele. Ele não está cumprindo o trabalho para o qual ele foi posto lá. E essencialmente, quando a gente pensa em governos, né, tanto federais quanto estaduais ou municipais, geralmente permanecem no poder essas pessoas aqueles que erram menos, e não aqueles que necessariamente acertam mais. Justamente porque os erros são mais visíveis. Os erros são muito mais impactantes para nós. Os acertos não importam, porque os acertos são obrigações. Agora, os erros, sim, atrapalham demais o funcionamento da máquina administrativa. Um presidente como o Bolsonaro, que põe ministros incompetentes, como o Weintraub, por exemplo, ou como o Ernesto Araújo, ao fazer isso, ao cometer esse tipo de erro, ele atrapalha o funcionamento do Estado. Ele atrapalha o funcionamento da máquina governamental brasileira. Basta a gente pensar, por exemplo, agora recentemente, o caso do Enem. Uma catástrofe. Milhares de jovens afetados em suas notas por erros, por incompetência do governo, por incompetência do MEC. E ainda você tem um ministro vindo dizer que foi o melhor Enem da história. Mentira! Erram e ainda tentam encobrir o erro. Tentam fingir que não aconteceu. Não sei quem votou no Bolsonaro quer ouvir os acertos do presidente para legitimar a sua escolha. Mas ao se fechar para os erros dele, que são catastróficos em vários sentidos, principalmente no nível do discurso, que é algo que é muito polarizador e corrosivo democraticamente, a fechar os olhos para o erro, isso faz com que perca a dimensão do estrago que ele pode causar. O estrago duradouro que ele pode causar. Porque para mim, e é o que eu falo já da campanha eleitoral, daquilo que ele dizia antes de ser eleito, para mim o mais assustador era você ver alguém com espírito antidemocrático, alguém que dizia que se fosse eleito, que daria golpe no primeiro dia. Felizmente ele não fez isso porque ele não tinha condições de fazer isso, porque se ele tivesse condições ele teria feito. Alguém que propagava publicamente que era a favor de tortura, que é uma violação de direitos humanos e é uma violação de tratados internacionais. Alguém que faz apologia ao regime militar brasileiro, a perseguição de opositores, ou seja, a toda uma retórica homofóbica também, alguém que durante toda essa carreira atacou grupos minoritários LGBTQ, ou seja, você tem alguém que consistentemente tem uma retórica que é altamente perigosa para a população brasileira, para segmentos inteiros na população. E também você tem um ministro agora da economia, como Paulo Guedes, que é anti-pobre também. Se você for um pobre, se você for da classe C ou D, e votou no Bolsonaro, ou mesmo se você for classe média, na verdade, porque quando ele pensa em pobre, ele pensa em classe média também. Se você for classe média ou classe baixa, você votou no governo que é contra você, que não se importa contigo. Claro que usar essa analogia de um restaurante, isso não dá dimensão também do problema, porque o Brasil não é um restaurante. O Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, com dezenas de milhares, possivelmente, de servidores públicos, uma máquina estatal gigantesca, com empresas estatais, eles querem destruir, que lida com um orçamento multibilionário, e com lavadores de prato que pensam que são poderosos, que pensam que eles que mandam. Então, para resumir esse vídeo, você que é bolsonarista, você que é eleitor do Bolsonaro, você que tem parentes eleitores do Bolsonaro, o fato é que os acertos deles são a obrigação deles. Eles têm a obrigação de acertar. Eles têm a obrigação de cumprir aquilo que eles se propõem a fazer. Não é mérito acertar. É obrigação. Eles não vão receber aplauso toda vez que acertarem alguma coisa, porque eles têm que cumprir isso. É o que eles se propuseram a fazer. Agora, quando eles erram, aí sim tem que apontar o dedo. Porque se você não aponta o dedo para esse tipo de desvio de curso, que pode impactar todo o país e os cidadãos, como é a imagem do Brasil agora no exterior, que está totalmente desgastada, quem mora fora do Brasil agora, brasileiro, tem vergonha de se dizer brasileiro, porque a imagem que tem do Brasil agora é de um governo de fascistas. Então, quando há esses erros, a gente deve sim apontar o dedo. Porque é isso que vai impactar o futuro do país. Não necessariamente os acertos. Principalmente porque a noção de acerto ela é bastante relativa em política. Depende do partido que você faz parte, depende da sua visão de sociedade, ou seja, acertos para grupos de esquerda, acerto para partidos de esquerda, pode ser muito diferente do que acertos para grupos de direita, grupos neoliberais. Porque nem sequer isso é claro, embora os erros sejam evidentes. Você ter um governante antidemocrático numa democracia, isso é um tremendo erro, sem dúvida nenhuma. Alguém que, por conta da sua vertente autoritária, pode pôr em risco as próprias estruturas políticas que o puseram no poder. Isso é um tremendo erro.
E nesse caso, um erro dos eleitores antes. Um erro do patrão, que contratou uma pessoa ineficaz e perigosa, que pode destruir o negócio dela. Então a gente critica os erros porque é justamente esses erros que podem destruir a tessitura social brasileira. As instituições, os direitos civis. Porque você tem alguém lá que é autoritário, que é apologista da ditadura, de tortura, que disse que daria um golpe militar se tivesse oportunidade. Não é invenção nossa, não é devaneio nosso, não é paranoia nossa. Ele disse. E aqui vale mencionar o livro do Levitsky e do Ziblatt, Como as Democracias Morrem, no qual eles falam sobre isso. Eles falam que a gente não pode ignorar as advertências, aquilo que os governantes dizem. Porque se você tem alguém que diz isso consistentemente, que tem como referência governo militar, ditadura militar do passado, e enchendo os ministérios com militares também, quando você tem alguém com esse perfil, você não pode esperar que ele vai entrar no poder e agir de modo diferente. Vai mudar de ideia. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é justamente a implementação daquele projeto que ele tem de sociedade. Agora, a grande diferença entre um lavador de prato e um presidente é que um lavador de prato você pode demitir se ele for realmente incompetente. Se o cara vai lá e nos primeiros dias faz um monte de burrada, você vai e manda ele pra rua. Um presidente você tem que amargar 4 anos. Eu nem vou falar aqui do impeachment, porque o impeachment seria um recurso extraordinário na política. Excepcional. Em casos extremos, você vai lá e inicia um processo de impeachment contra o presidente. Não é algo para ser usado todo ano. Ganhou um presidente que você não gosta, vamos lá fazer o impeachment dele. Não é bem assim que funciona, porque assim você exaure um recurso que é muito poderoso de remoção de um candidato eleito. E isso certamente influencia também na sociedade como um todo. Porque milhões de pessoas votaram porque aquele cara está lá, e esse tipo de remoção, sendo justa ou não sendo, acaba sendo um desrespeito também ao voto dessas pessoas. Um voto instruído ou um voto de ignorância, um voto de protesto, acaba se influenciando. E cria um mal-estar social, cria a sensação de que é um golpe, apenas para remover alguém do qual você discorda. E é surpreendente pensar, por exemplo, que a jovem democracia brasileira recente já passou por 2 processos de impeachment. Desde a redemocratização, são menos de 40 anos. E já foram 2 processos de impeachment. Algumas democracias sólidas, por exemplo, se passam séculos sem que nenhum presidente seja removido. Então, nesse sentido, muitas vezes a crítica é para minimizar o estrago, para tentar conter a corrosão democrática, para que se possa criar uma consciência social, para que na próxima eleição as pessoas votem melhor, de maneira mais instruída. Embora isso seja idealismo meu, talvez. Achar que as pessoas vão se instruir de fato e depois votar com reflexão. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aqui, de por que a gente não elogia o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, por que a gente não fala dos acertos do Bolsonaro. Se vocês concordam com a minha postura aqui, com a minha visão sobre isso. Porque, de fato, eu penso que acertar é a obrigação deles. Não é mérito deles, é a obrigação. É por isso que eles estão lá. Eles não estão lá para errar, estão para acertar. E quando erram, a gente tem que realmente apontar e mostrar. Olha aqui, esse é um erro, corrija esse curso, porque é o nosso dinheiro que sustenta essa estrutura, essas pessoas, com vidas luxuosas que boa parte dos brasileiros nunca sequer viu. Diga o que vocês pensam aí embaixo, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com bolsonaristas que você conhece, com amigos seus, com parentes seus que votaram no Bolsonaro, para vocês entenderem por que é importante criticar um governo quando ele erra. E a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.